A paz do Senhor, vindo aqui fazer mais uma parte do estudo de Jonas, né? Hoje estudando Jonas capítulo 3. E a gente vai ver a pregação de Jonas em Nínive e o resultado da pregação de Jonas. A consequência, a pregação dele e a consequência da pregação dele. Lá em Jonas 3 diz assim: Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade diante de Deus para percorrer. Eram necessários 3 dias. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Daqui a 40 dias Nínive será subvertida. Os homens de Nínive creram em Deus, eles proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. A notícia também chegou ao rei de Nínive, que se levantou do seu trono, despiu-se de suas vestes, cobriu-se de pano de saco, assentou sobre cisnes, e então se fez uma proclamação por toda a Nínive, por ordem do rei e do seu grande, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco. Tanto os homens quanto os animais clamaram fortemente a Deus, e se converteram cada um de seu mau caminho e da violência que há em seu coração. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Deus viu as obras deles, como se converteram dos seus maus caminhos, então se arrependeu do mal que os ameaçara e não executou. Então a gente vê aqui, né, Jonas foi vomitado do grande peixe e ele teve mais uma oportunidade. Deus chegou para ele: vai lá e pregue a Nínive. E dessa vez ele foi, porque ele pagou o preço, ele sofreu por desobediência e dessa vez ele foi. E muitas das vezes tem profeta que é assim: Deus manda ir e não vai. Aí tem que pagar o preço para depois ir cumprir o ídolo do Senhor. Precisava pagar preço? Não precisava. Mas muitas das vezes a gente quer pagar preço primeiro para depois ir cumprir o ídolo do Senhor, que é tão fácil aí. Deus vai dar providência, Deus vai dar a palavra e a gente, às vezes, por medo, a gente foge, né? Muitas das vezes, quantos Jonas tem por aí, né? Muitas vezes a gente foge e a gente paga o preço e no final de tudo a gente tem que ir para o lugar que Deus mandou chorando. E às vezes não precisava dessas lágrimas derramadas se a gente já falasse: eis-me aqui, Senhor. Mas muitas das vezes a gente tem que passar por provação para cumprir o ídolo do Senhor, né? E ali ele foi cumprir o ídolo. E Nínive era uma cidade pervertida, era uma cidade de mal. E era uma cidade muito grande. Precisavam de 3 dias para ele propagar o dia. Então ele ficou um dia inteiro propagando o evangelho, falando que Nínive ia ser destruída. E quando o rei e o pessoal daquela cidade soube, eles se arrependeram. E eles proclamaram um jejum. Eles oraram, eles proclamaram um jejum de que nem os animais comeram. Eles se vestiram de panos de saco, botaram cinza na cabeça. Eles se arrependeram e clamaram ao Senhor por socorro. E tudo que o Senhor queria não é que aquela cidade fosse destruída, é que eles fossem levados ao arrependimento. E eles se arrependeram. Eles se converteram dos maus caminhos. E o Senhor se arrependeu de destruir aquela cidade. O Senhor não destruiu aquela cidade, porque eles se arrependeram do mau caminho. Aí eu fico pensando: por que o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra e não destruiu Nínive? É porque Sodoma e Gomorra não se converteu, não se arrependeu. Muitas das vezes pregaram ali para Sodoma e Gomorra, mas o pessoal ali não quis. Continuou no seu pecado e não se arrependeu. A cidade foi destruída. Nínive ia ser destruída, mas eles se arrependeram e não foi destruída. Quantas pessoas estão sendo destruídos não porque Deus quer, mas porque não se arrepende dos seus pecados? Porque a pessoa que se arrepender dos seus pecados, Deus vai perdoar, Deus vai restaurar. Então, Deus, ele não veio para destruir, mas ele também não quer que a gente fique do mesmo jeito que a gente está.
Ele quer que a gente se arrependa. E tá faltando pessoas, profetas com coragem de pregar o arrependimento. Muitos estão como Jonas, fugindo da responsabilidade. É nossa responsabilidade pregar o arrependimento. Mas muitos estão fugindo da responsabilidade de pregar o arrependimento. E muitos estão morrendo na sua imoralidade, no seu pecado, porque não estão ouvindo a palavra verdadeira. A palavra que Deus quer que a gente pregue é confronto, é de arrependimento de pecado. E muitos vão ouvir, e muitos vão se arrepender. E Deus vai sarar muitos corações. Deus vai transformar e restaurar muita vida. Mas para isso os profetas precisam se levantar. Precisam ir e pregar a palavra de arrependimento de pecado. Que Deus te abençoe.